Salve, salve galerinha! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma super live. É isso aí, galera. Toda quinta-feira estamos aí com mais uma super live para você. E o tema de hoje é daqueles topzera que a gente sempre traz para você, tá? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha. Eu sou o condutor socorrista do SAMU aqui, Sudoeste aqui do Paraná. Também faço parte do quadro de instrutores do SAMU. E aqui no Grupo Estuda Mais Brasil também componho o quadro da equipe pedagógica, bem como o quadro dos instrutores, tá? Hoje a gente tem um monte de conteúdo bacana para vocês. Eu tô um pouco atacado da renite, mas a gente vai gravar igual para você poder não ficar sem conteúdo, beleza, galera? Vamos lá então. Lembrando que hoje no final do conteúdo tem a senha, né? Vocês não vão ficar sem senha. Tem a senha para você baixar esse material topzera aí que a gente preparou para vocês, que eu já vou mostrar para vocês. Também tem certificado, galera, tá? Não esquece do certificado. E esse certificado, mais esse material top que você vai baixar para você, vai ajudar você, vai complementar o seu material de estudo para você se tornar um socorrista, para você alcançar o teu objetivo, que é se tornar um socorrista, seja ele para atuar profissionalmente ou não, tá bom, galera? O conteúdo é bacana para você que realmente quer se tornar socorrista e para você que quer guardar conteúdo, quer acumular conhecimento, para você que quer levar para sua casa amanhã ou depois, precisar usar com um familiar e tal, é topzera também. Esse é o momento, galera, em que você vai compartilhar essa live. Vai copiar o link, vai compartilhar com seus amigos, vai compartilhar no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo do churrasco no final de semana. Compartilha com todo mundo, compartilha com seus amigos. Lembra, pensa no seguinte, galera, eu sempre falo aqui pra vocês, eu nunca vou cansar de falar isso pra vocês, tá? Sempre tem alguém aí no meio onde você convive, das pessoas que você trabalha, que tem vocação para trabalhar como socorrista, que tem talvez o sonho de trabalhar como socorrista, e às vezes tá faltando só um empurrãozinho. E o empurrãozinho que eu tô falando talvez seja você compartilhar essa live com ele. Compartilhando essa live com o grupo, talvez daqui um pouco você vai ver que tem algum familiar seu aí que se identifica muito, talvez seja um colega teu ir para os estudos, um colega para se tornar um socorrista junto com você, tá bom? Então compartilha aí com o pessoal. Lembrando que eu sempre digo para vocês também que você sabe fazer tudo, mas o dia que você for vítima, tem alguém ao redor, alguém que convive com você, alguém que tá aí, um familiar seu, amigo do trabalho, enfim, que convive com você, que sabe fazer isso também para te ajudar quando você precisar. Então, essa é a pergunta mais importante que tem hoje, tá, galera? Se você tá compartilhando isso com alguém, se você tem alguém que possa te atender quando você precisar, quando você for uma vítima. Lembrando que acidente pode acontecer com todo mundo a qualquer momento. E aí, quando nós for vítima, quem vai nos atender? Tá? Então pense nisso, reflita e veja a importância de você compartilhar esse conhecimento, tá? Não ser egoísta e deixar de compartilhar o conteúdo com a galera. Então é importante compartilhar sim, quem quer, quem não quer, ignora e bola pra frente, tá bom? Importante é você fazer a tua parte e tá compartilhando, beleza? E para quem quer se tornar socorrista, tá aqui, daqui a pouquinho tem material de apoio para você baixar, para você juntar, imprimir, juntar na sua apostila de estudos. Também daqui a pouquinho tem certificado, tem tudo para você fazer o seu pedido de certificado, para você estar somando ponto amanhã depois quando você for fazer o seu concurso público, beleza? Ou talvez até um PSS aí, e esses certificados podem contar aí para ajudar você a se tornar socorrista. Então, pensa no que eu tô falando e vamos iniciar nosso conteúdo com calma, com tranquilidade. Hoje a aula é topzera, galera, tá? Material topzera, o material foi preparado com todo carinho para vocês aí, pela equipe pedagógica, pelo Guilherme, tá? E vocês vão ver que o material é bem organizado, tem uma figurinha para vocês verem ali, algumas simulações, bem bacana para vocês verem, tá? Tem também rapidamente o conteúdo explicado, e aí lembra que eu sempre digo para vocês, você baixa o conteúdo, assiste a aula, baixa o conteúdo, depois você vai lá, rever a aula e vai anotando tudo que eu vou falando, vai anotando atrás do material ali. Aí você vai ter um material show de bola para você estudar, tá bom? E o conteúdo, olha que topzera. Ferimentos, ou seja, os ferimentos, tudo quanto é tipo de ferimento e empalamentos, tá? E ferimentos por arma branca. Então, não necessariamente arma branca,
mas que não seja arma de fogo, que tudo que não é arma de fogo, talvez até um acidente de trabalho pode se encaixar aqui nesse tipo de ferimento que a gente vai falar hoje e também nos empalamentos. E alguém vai me perguntar o que é empalamento. Então, empalamento é quando o objeto, seja ele objeto que for, entra, então produz uma cavidade permanente, fura uma pessoa e fica empalado lá, tá? Fica dentro da pessoa, uma parte para fora. Então, faca, madeira, facão, foice, espada, qualquer coisa, espeto, enfim. Acontece muito com a piazada aí fazendo arte, vai pular uma grade, crava na grade, fica espetado na grade, e aí tem que cortar a grade, tem que levar essa vítima para o hospital para fazer essa retirada. Galera, quando eu falo de empalamentos, tá? Objetos empalados, ou alguns vão falar que é objetos encravados, enfim, objetos empalados, não se retira, tá? Existem apenas duas situações em que o socorrista vai fazer a retirada desse objeto, tá? Só duas. Vejam elas quais são. Depois eu vou reforçar isso, mas já pra gente começar, lembrando que objetos empalados devem ser estabilizados, fixados no corpo da vítima e transportados junto com a vítima para o hospital, tá? Não se retira objetos empalados. Por que não se retira objetos empalados? Talvez na retirada esse objeto já tenha cortado aí uma artéria, uma veia e tá ele mesmo fazendo o estancamento do sangramento. Ele mesmo, pela posição em que ele está alojado ali no corpo, ele está fazendo o controle da hemorragia. E aí, se eu tiro fora do ambiente hospitalar, eu vou ter uma hemorragia ali. E aí o quadro se complica. Então, eu vou fixar, vou amarrar e vou transportar. Pode acontecer também no eu fazer essa retirada, eu causar mais lesões, tá? Que são as lesões pós-trauma, pós-ferimento. Então, o objetivo nosso é nunca retirar o objeto empalado ali, a faca, facão, madeira, enfim. Existem apenas duas condições que a gente vai tirar. Vítima em parada cardiorrespiratória com objeto empalado no tórax, tá? A vítima está lá com uma faca cravada no meio do tórax e está em parada cardiorrespiratória, está em PCR. Preciso realizar a RCP. Preciso realizar o protocolo de RCP. Eu preciso retirar esse objeto para mim fazer o protocolo de RCP. Nessa condição, sim, tá? Nessa condição, sim. Segunda condição, então, das duas condições, então, que a gente vai mexer no objeto. A gente vai fazer retirada. O objeto transfixou a boca, o pescoço, enfim, ou cravou na boca, cravou no pescoço e está obstruindo as vias aéreas por completo, causando uma obstrução total de vias aéreas. Nessas duas condições se retira o objeto, tá? Porque a vítima, estando com uma obstrução total de vias aéreas por esse objeto, ela vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória, na sequência para o óbito. Então, tem que ser retirado esse objeto. Tá? Nessa condição se retira. Na segunda condição, então, que se retira é na condição de que o objeto está encravado no tórax, né? E a vítima está em parada cardiorrespiratória. Aí eu vou começar a iniciar o protocolo de RCP e eu vou movimentar esse objeto lá dentro. Ele pode causar mais lesões ainda. Então, eu faço a retirada desse objeto nessas duas condições. Fora isso, galera, não se tira objetos empalados, tá? Não se tira objetos. A gente estabiliza eles e transporta para o hospital. Tem nossos vídeos aí como que faz a estabilização do objeto empalado para transporte para o hospital, tá bom? Muitas das vezes ainda tem que cortar para depois estabilizar para daí transportar. Mas sim, é cortado, é estabilizado e depois transportado. Não pode tirar na cena. Beleza, galera? Então, bem tranquilo até aí, né? Eu já vou mostrar os slides aqui para vocês. Deixa eu dar mais um golinho de água aqui. Vamos dar sequência no nosso conteúdo aqui, então. Aqui já tem um exemplo, ó, galera. Um material aqui, não sei o que é, parece um pedaço de metal, né? Cravou aí então na perna da vítima e está sendo feito o controle desse objeto, né? A fixação dele. Essa fixação que está feita é uma delas, né? Existem várias formas de fazer o controle desse objeto empalado. Essa é uma delas, então a gente faz uma piramidezinha aí, vai encaixando ataduras, né?
e faz um montinho de ataduras aí ao redor do objeto e depois na sequência enrola com uma outra atadura para fazer a fixação. Funciona muito bem, é excelente. Lembrando que essa fixação desse objeto tem que alcançar 2/3 dele da parte que está para fora, tá? Então, se tem 10 centímetros do objeto para fora, a gente tem que fazer uma estabilização que alcance no mínimo 6 a 7 centímetros do objeto. Se tiver 20 centímetros para fora desse objeto e vai ser transportado dessa forma, então eu tenho que ultrapassar aí os 15 centímetros de controle, de estabilização desse objeto para ser transportado, tá bom? Então aqui já tem uma imagem. Na sequência, então, fugindo agora, saindo dos objetos empalados, tá? Saindo dos objetos empalados, voltando então para o total da aula, para o que realmente a aula está relacionada. Empalamentos e ferimentos por armas brancas. Então, o que são armas brancas, galera? Arma, quando eu falo arma, tudo aquilo que potencializa a agressividade do ser humano. Tudo aquilo que ajuda o ser humano a ser mais potencialmente agressivo. Vamos pensar no seguinte, um ser humano que não tenha nada nas mãos, ele só vai poder dar soco, mordida, pontapé, beleza, é o máximo que ele vai conseguir, né? Já um ser humano com uma faca na mão se torna muito mais perigoso. Um ser humano aí raivoso, digamos assim, com muita raiva, em um momento de fúria, se ele tiver uma arma na mão, então assim uma faca, um facão, ele faz um estrago bem maior do que ele consegue fazer apenas com as mãos. Já com uma madeira não é tão grande, mas é bem pior do que apenas com as mãos limpas, né? Então, a arma é tudo aquilo que potencializa a agressividade do ser humano, tudo aquilo que ajuda, né? Dá um potencial para o ser humano se tornar mais agressivo, ou seja, mais perigoso mediante o seu ato agressivo. Então, a arma é tudo isso que ajuda, tudo aquilo que potencializa, né? Então, sem falar em armas de fogo, falando só em armas brancas. Então, armas é aquilo que realmente dá uma condição para o ser humano de fazer um ato agressivo se tornar pior, se tornar ruim, matar alguém, não que não possa matar com as mãos, mas com uma faca se torna muito mais fácil, né? Ele pode matar mais que uma pessoa com uma faca, com a mão não é tão fácil assim. Então, armas é tudo aquilo que potencializa a agressividade e deixa a vítima mais perigosa mediante seu ato agressivo. Então, quando eu falo de armas brancas, está relacionado a todas as armas que não sejam armas de fogo, tá? Não é necessariamente uma arma branca, mas sim, tudo que não é arma de fogo é considerado arma branca, tá? Então, pode ser N situações aí, considerado arma branca. Então, existem vários tipos de ferimentos, de lesões relacionadas, então, às armas brancas, tá? E aí tem um impacto negativo muito grande na saúde pública, tá? As estatísticas de morte no país é bem grande quando se fala em arma de fogo e realmente as pessoas não estão preparadas para fazer um atendimento, tá? É raro ver pessoas preparadas para fazer um atendimento mediante uma lesão, qualquer tipo de lesão, principalmente quando há uma lesão por arma branca, né? Uma facada aí e que corta o abdômen e tem uma exposição de vísceras e tal. É bem complicado, bem difícil encontrar alguém que consiga fazer então um atendimento de qualidade nessa situação. Então é uma situação bem precária de saúde pública. Está explicado aqui nesse primeiro slide. Na sequência, então, vou citar já alguns exemplos aqui. Temos imagens, então, tesoura, faca, estilete, machado, martelo e até uma garrafa quebrada aqui. E por último, mas não menos importante, uma madeira. Tá? Tudo isso aqui potencializa, né, a vontade do agressor de agredir alguém ou se tornar essa agressão mais efetiva. Principalmente a faca, o machado é muito grave, né? Um agressor aí com machado na mão se torna um risco enorme, muito mais do que uma faca, tesoura, martelo, garrafa ou madeira, né? Bem pior do que qualquer outra situação aí. É o machado, tem um alcance maior, é pesado, tá? É pesado, tem um fio que realmente, se não cortar, ele vai causar, no mínimo, fraturas aí se pegarem ossos, né? Então, é um objeto muito perigoso, tá?
Então tem vários aí, faca, tesoura acontece bastante em empresas aí, estiletes também, o estilete não é um objeto perigoso no primeiro momento, tá? Mas tem um poder de corte muito grande, tá? É um aço muito fino, tem um poder de corte muito grande, então para você ferir alguém com o estilete é muito fácil, muito rápido, tá? O machado então nem se fala, é um objeto que tem um poder de lesão muito grande. Martelo não tem um poder de lesão muito grande, tá? Mas tem um poder de golpe contundente, tá? Que machuca e fratura com grande facilidade. Garrafa quebrada, então, acontece bastante em bares aí, brigas, enfim. O pessoal quebrar a garrafa e acusar a ponta aí dos cacos de vidro para ferir seu oponente. Madeira, então, vai depender também. Tudo, obviamente que tudo depende da vontade e da condição física do agressor também. Mas um agressor ágil aí com uma madeira na mão faz um baita de um estrago. Tá certo? Então, são alguns tipos de objetos aí de armas brancas. E aí já inicia então com umas imagens aí de alguns ferimentos. Aí tem um olho roxo, tem uma lesão nas costas, aparentemente no tórax da vítima, na cabeça, na perna, nos dedos. Aí essa unha roxa aí provavelmente tenha sido relacionada a uma martelada, né? E ali na sequência na mão e no cotovelo. Também está relacionado a tipo de agressões. Essas manchas podem se apresentar azuladas e ficar preta, né? Ficar um azul mais escuro e ficar preto. Existem vários tipos de ferimentos. Então aqui a gente está falando de ferimentos contusos, tá? Lesões contusas onde não houve o corte da pele, não houve o rompimento da pele, houve apenas rompimento de vasos internos que causaram esse sangramento interno e causou então essas lesões aí, essas cores aí. Pode se apresentar nas demais cores aí de azulado, arroxeado ou preto, tá? Mas não é muito perigoso, é mais tranquilo, até porque não tem uma hemorragia externa, né? E as lesões podem se apresentar, então, das formas abertas e fechadas, tá? Então, nas formas fechadas, elas se apresentam assim, geralmente se apresentam como inchaço, né, edema, e acompanhado, então, dessa cor equimose, que a gente chama, né? Cor arroxeada e azulada, onde foi a pancada, rompe vasinhos dentro da pele e aí acumula sangue, automaticamente vai ficar, esse sangue vai coagular e essa pele vai ficar azulada e arroxeada e muitas vezes fica até preta, tá, galera? Então, na sequência, então, quando a gente fala de ferimentos abertos, tá? Ferimentos abertos é quando há o extravasamento de sangue. Então, quando corta e há o extravasamento de sangue. Então, são geralmente, né? Geralmente relacionados a objetos cortantes, né? Objetos cortantes, como a gente exemplificou ali antes, faca, navalha, estilete, é objeto cortante que vai cortar. Então, quando eu falo de exposição, galera, quando eu falo de ferimentos abertos aí, tem N situações em que há um ferimento aberto, né? Pode ser uma facada, uma paulada, enfim, N situações que vai causar um ferimento aberto. Esse ferimento aberto pode ter hemorragias, tá? Pode ter hemorragia capilar, que é quando corta apenas vasos, né? Rompe apenas vasos, é uma hemorragia discreta, não causa perigo nenhum para a vítima, bem tranquilo. Mas pode estar relacionado a hemorragias exsanguinantes, né? Quando há o rompimento então de artérias ou veias, tá? Então, quando há o rompimento de artérias ou veias, a coisa se complica um pouco mais, tá? Então, também pode estar relacionado a objetos perfurantes. Eu já vou chegar lá, não, que eu vou explicar para vocês então sobre as hemorragias arteriais e venosas. Cortes abertos, então, pode estar relacionado também a objetos perfurantes. Então, quando causa um furo, pode estar relacionado a vários tipos de objetos, até mesmo uma faca pode ser apenas furar alguém, como cortar alguém, prego, chave de fenda, enfim,
outras situações aí que causam um ferimento perfurante. Há situações então dos pérfuros cortantes, que está relacionado também às facas e garrafas, né? Ele pode só cortar, como pode perfurar e cortar, né? Ou apenas perfurar. Então são pérfuros cortantes. E aí tem os corto-contundentes. Também objetos corto-contundentes estão relacionados a algumas situações como machado, foice, madeira. Uma madeira aí pega numa parte que tem pouco músculo ou uma pele mais sensível contra o osso, então tem uma grande facilidade de romper essa pele por esmagamento, né? E aí acabar causando um ferimento exposto também. Está relacionado aos machados, foices, enfim, objetos aí da cutelaria, de objetos de uso doméstico no trabalho. Então, tem os pérfuros contundentes também, provocam apenas o ferimento, né? Está relacionado a lanças e arpões, né? Há uma penetração pela velocidade em que ele desloca, por ter uma pontiaguda, então faz o ferimento. E também os pérfuros corto-contundentes, né? Um exemplo é os facões e machadinhas, aquelas machetes antigas, espadas, enfim, cortam, fazem um ferimento e tal, e também podem quebrar ossos, né? Dependendo a velocidade aí que pega, depende da parte do corpo que pega, pode acabar causando fraturas e hemorragias exsanguinantes nas condições do ferimento que pegue artéria ou veia, né? Os ferimentos também podem ser leves, como arranhões, mas podem estar relacionados também a cortes mais profundos, tá? Nos ferimentos leves, aí abrasões, cortezinhos com sangramento discreto, esse tipo de lesão aí é bem tranquilo para o socorrista. Apenas a gente joga um soro ou água corrente para limpar aquele sangue que está às vezes ali uma sujidade, para poder enxergar bem como que foi o ferimento, e vai proteger com uma gaze, com uma zobeg, enfim, e atadura, e vai transportar para o hospital. Bem tranquilo, não tem perigo nenhum, pode estar relacionado a caco de vidro, pode estar relacionado a faca também, quando não pega, cortando, e aí a gente pede para a população então que não retire os objetos que estão dentro da pele. Talvez a retirada desse objeto pode causar um aumento do sangramento, piorar a lesão. Na sequência, então, os ferimentos mais extensos ou profundos, então, deve-se evitar, então, mexer nas vísceras, né? Quando há exposição visceral, corte no abdômen com exposição visceral, deve-se conter, então, ali no máximo, sem mexer nas vísceras, fazer um curativo compressivo, protegendo, né? Protegendo com gás, com atadura, enfim, e fazer a contenção talvez com zobeg e imobilização. Pronto. E vai enrolar uma atadura aí no abdômen da vítima e vai transportar para o hospital desse jeito. Não há muito o que se faça, tá? No máximo molhar com sorinho para manter úmido e protegido e levar para o hospital. Ferimento na cabeça está relacionado, então, ferimento na cabeça está mais relacionado ao TCE, né? Então há uma preocupação, então, em fazer uma pressão nesse ferimento, porque pode ter uma fratura craniana, e essa fratura craniana causa o TCE, né? O traumatismo crânioencefálico, e esse trauma a gente tem que observar aí a importância de não fazer força em cima desse ferimento quando há, então, a fratura no crânio, tá? Quando fratura o crânio, tem que cuidar para não fazer pressão em cima. Aí tem que tentar conter a hemorragia fazendo a menor pressão possível. Só que a cabeça é um local que tem uma irrigação muito grande. Então, qualquer cortezinho na cabeça sangra muito. Então, para a gente fazer o controle não é fácil. Mas se não tem ferimento no crânio, aí não tem fratura, é bem tranquilo para fazer. É curativo compressivo e deslocar para o hospital. Não tem muito segredo nenhum, não. Em tórax é mais complexo, tá? Tórax, ferimento em tórax, quando há, né, uma lesão
em tórax que pega pulmão, pode causar então um pneumotórax ou um hemotórax, né? Pneumotórax aberto, um hemotórax. Pode também causar um pneumo ou um hemodiastino, né? Pode causar um hemodiastino, e aí que é acúmulo de sangue no mediastino, que está relacionado então com o mediastino, o saco que protege, envolve o miocárdio, né? O coração. Então, pode causar um hemodiastino ou um pneumotórax ou um hemotórax, né? E aí pode causar outros tipos de sangramentos, enfim, no caso de um ferimento no tórax. Então tem que observar, tem que conseguir identificar se há um pneumotórax ou hemotórax pelos sinais e os sintomas que a vítima apresenta, e aí na sequência então fazer o tratamento e o deslocamento o mais rápido possível para o hospital. Ferimentos na cabeça, como eu já falei, bem tranquilo. Então na sequência a gente fala dos ferimentos perfurantes, né? Ferimentos perfurantes, então a gente tem que fazer pressão local. Uma facada, vamos pensar numa facada que foi perfurante, só enfiou e tirou de volta, não fez o corte, só fez um furo no membro. Então tem que fazer o preenchimento da ferida, tá? A pressão tem que ser dentro da ferida, não é fora da ferida. Ferimento, a compressão na borda não resolve, tá? Não para a hemorragia. A pressão na borda da ferida não para a hemorragia. Tem que usar o protocolo de dedo sobre dedo, talvez, fazer um preenchimento da ferida desde do local do sangramento, quando há um sangramento ativo, desde o local do sangramento, achar de preferência a artéria ou a veia que está pulsante ali, que está causando a parte maior do sangramento, fazer um tamponamento então com atadura ou até mesmo com Zobeg. Aí faz um preenchimento da ferida e faz uma pressão local já com a ferida inteira preenchida. E aí na sequência um curativo compressivo. Se não parar a hemorragia, aí sim aplica-se o torniquete. Nas mãos, no joelho, nos pés, então preenchimento e atadura. Não tem muito segredo. Geralmente a gente usa as bandagens também, pode ser utilizadas. Também pode ser utilizadas, mas não é necessariamente bandagem. Geralmente a gente faz esse tipo de confecção de curativo com ataduras, tá? Bem tranquilo, o máximo, dar uma limpada no local da hemorragia, fazer o controle da hemorragia e dar sequência nessa vítima. Lembrando que as vítimas que têm hemorragias, então, por ferimentos, por esse tipo de arma que a gente está falando, pode acontecer também da vítima ter uma hemorragia sanguinante, né, e tal, e aí a equipe demora um pouquinho para chegar, essa vítima já pode ter evoluído para um choque, né, um choque descompensado, e esse choque descompensado, a vítima é importante, então que o socorrista observe de imediato o choque descompensado. Uma vez que o socorrista identifique a possibilidade ali de um sangramento grande e tal, já tem que iniciar o tratamento, acesso venoso, ringer aquecido, se tiver na viatura, já protocolo de controle de hemorragia com transamin para quem tem, para as viaturas que tem, e aquecer essa vítima o mais rápido possível, usando manta laminada, usa o próprio ringer aquecido, ajuda a aquecer, cobertores, ar-condicionado da ambulância, então tudo isso ajuda a aquecer rapidamente essa vítima de ferimento, então, que a gente acabou de atender. Tem que dar uma atenção grande quando há um sangramento maior. Quanto maior o sangramento, mais atenção essa vítima merece. Então, na maioria dos casos, né, que há hemorragia, então vai ter que ser feito esse tamponamento o mais rápido possível, vai ter que ser parado essa hemorragia o mais rápido possível. Quando eu falo de hemorragias, então, vamos esclarecer a questão das hemorragias. Vamos diferenciar as duas aqui. Há, então, hemorragias arteriais e hemorragias venosas. A hemorragia arterial, então, como o nome já diz, é quando há o rompimento de uma artéria. Tá? Rompimento da artéria, então, o sangue arterial é um sangue vermelho vivo e ele sai em jato. Conforme o coração comprime, ele esguicha. Pode esguichar longe, 2, 3 metros, quando há uma pressão bem positiva do coração. Então, é aquela hemorragia vermelho vivo que esguicha, é uma hemorragia arterial, tem que ser, ela mata muito rápido, é o que mais mata no mundo hoje, são as hemorragias. Então, quando há arterial, a gravidade é bem maior, então se complica muito mais a situação da vítima. Deve ser o mais rápido possível, deve ser feito, então, o controle dessa hemorragia
E para iniciar o atendimento dessa vítima deve ser feito com a hemorragia, tanto que já está lá no XABCD do atendimento, está relacionado então com controles de hemorragias exsanguinantes, ou seja, hemorragias externas bem significativas. Nas hemorragias venosas, então, é um sangue vermelho escuro, um sangue rico em gás carbônico, ou seja, em CO2. Tá? E esse sangue é um vermelho escuro, quase preto, e ele sai em forma de escorrimento. Ele escorre e forma poça rapidamente ao redor aí do ferimento da vítima. É um sangue bem escuro, tá? Ele é rico em CO2. Já o sangue arterial é rico em O2, né? Em oxigênio, que está levando para as células. E o sangue venoso é um sangue que está retornando para o coração. É um sangue que volta então pelas veias, né? E ele vai pro coração para fazer então a troca gasosa, tá? É muito, muito, muito importante então ser parada também as hemorragias exsanguinantes relacionadas a sangramento venoso. Tem que ser parado o mais rápido possível, tá, galera? Não dá para deixar, porque como eu falei para vocês, hemorragia é o que mais mata a vítima hoje. Talvez os socorristas chegam na cena, a vítima está conversando ainda, e aí você faz todo o trabalho, mas se alguém passou ali, um socorrista passou e não soube o que fazer, alguém treinado, né, um leigo treinado, não parou essa hemorragia rápido, quando o socorrista chegar já é tarde demais, a vítima já evoluiu para o choque descompensado. Quando eu falo de choque descompensado, é quando a vítima já perdeu aí de 30% a 40% da capacidade sanguínea, né, do seu sangue, e aí ela evolui então para choque descompensado, ela já não tem mais pulso periférico, né, já não tem mais como sentir pulso radial, ela já começa a pele ficar sudoreica, úmida, pegajosa, a perfusão fica maior de 2 segundos, às vezes até maior de 4 segundos, não chega, então não está chegando sangue nas extremidades, e nem nos órgãos abdominais. O coração está segurando esse sangue para ele, para o pulmão e para o cérebro, tá? Só que o problema disso está relacionado aos órgãos abdominais, que eles só aguentam de 45 a 90 minutos nesse tipo de situação, que a gente chama de metabolismo anaeróbico, quando não está chegando oxigenação para o coração, pulmão, está chegando só para o coração, pulmão e cérebro, não está chegando para os órgãos abdominais nem para as extremidades. As extremidades, então, ossos, pele, músculo e tal, ou seja, membros superiores e membros inferiores, eles aguentam até 6 horas, tá? Em metabolismo anaeróbico, sem receber oxigenação. Já os órgãos abdominais, eles aguentam de 45 a 90 minutos. Tá? Então, é bem complicado, não dá para deixar perder tempo. Então, uma vítima de hemorragia, ela tem uma chance de morrer muito grande, tá? Também está relacionado, então, ao coração, pulmão e cérebro, que esses, sim, num metabolismo anaeróbico, numa hemorragia sanguinante rápida, que evolui para o metabolismo anaeróbico, se eles ficarem de 4 a 6 minutos sem receber sangue, eles vão começar a morrer. E aí complica tudo, porque daí esses daí são órgãos nobres, eles só aguentam de 4 a 6 minutos, e se eles morrer não tem mais o que se faça, tá, galera? Então, é importante não deixar a vítima evoluir, o importante é saber o que fazer, parar essa hemorragia rapidamente, beleza, galerinha? Então, falamos bastante já sobre os ferimentos, falamos sobre ferimentos, então, vários tipos de ferimentos, falamos sobre as hemorragias rapidamente. Vocês vão receber esse material de apoio para você baixar, colocar no seu material, rabiscar ele todo atrás, em cima, embaixo, você rabisca do jeito que você quiser. Só que para isso, você tem que ficar até o final da live, que você vai ganhar a senha para baixar esse material. Também tem o certificado dessa live, a Andressa vai confeccionar para vocês a partir de amanhã. Entre lá no nosso site, no link que está aqui logo abaixo, você entra lá, você faz a solicitação, então coloca teus dados lá, paga uma taxinha simbólica de R$14,90 para gerar o certificado, vai gerar o certificado, vai ser enviado para vocês, então, tá bom? Baixa o material de apoio, daqui a pouco tem a senha. Esse material de apoio vai ser topzera para você que quer se tornar socorrista, que quer alcançar o objetivo de ser socorrista, tá, galera? Daqui a pouco também tem carrossel lá, tem um post lá no nosso carrossel. Você vai lá, vai curtir, vai printar, vai mandar, vai marcar todo mundo aí e vai comentar a ambulancinha lá no nosso carrossel, tá bom? Então,
Os fiéis aí da nossa live estão sempre ligados aí, serão excelentes socorristas, com toda certeza. Eu ainda quero ter orgulho de ver vocês trabalhando como socorrista, ainda quero ver vocês lá usando o uniforme do socorrista, seja bombeiro, seja SAMU, seja resgate rodoviário ou qualquer instituição aí privada, mas eu quero ver vocês trabalhando de socorrista. E é assim que vocês vão chegar lá, tá, galera? É acumulando conhecimento, acumulando conteúdo para estudar, revendo, reestudando, revendo as lives, anotando. É isso mesmo, galera. É assim que vocês vão chegar lá. Vocês já viram, já presenciaram a situação seguinte: você assiste um filme 2 vezes, na segunda vez você viu coisas que você não viu na primeira. Aí você assiste a segunda, você vê lá. Aí você vai, assiste a terceira vez, você vê coisas que você não tinha visto na primeira nem na segunda. E se você assistir por uma quarta vez, você vai ver mais novidade ainda que você não tinha visto na primeira, na segunda, na terceira vez. Então, quando eu falo isso para vocês, está relacionado a rever e rever e rever. Esse conteúdo vocês podem rever durante a semana toda, podem assistir mais 2, 3 ou 4 vezes, como vocês tiverem disponibilidade. Beleza, galerinha? Vamos molhar o bico aqui então e já vamos dar sequência no nosso conteúdo, beleza? Olha aqui que legal, material preparado pelo Guilherme. Então, tem os 3 tipos de hemorragias aqui, tá, galera? A diferença aqui para da venosa e da arterial para a capilar é o volume sanguíneo, tá? Volume sanguíneo que muda aí, tá? A capilar é um sangramentinho discreto, bem tranquilo. Já na venosa é bastante sangue vermelho escuro, como eu acabei de falar para vocês, que sai de forma que escorrendo dentro do ferimento. E hemorragia arterial, então sangue vermelho vivo que sai em forma de jato pulsátil, beleza? Dando sequência, então, nos ferimentos, então, o ideal é deitar a vítima, tá? Por que a gente deita a vítima? É importante deitar a vítima porque ela pode desmaiar. Algumas pessoas, elas veem o sangue e elas desmaiam, às vezes pela dor, às vezes pela perca já de volume sanguíneo, e muitas vezes por estar vendo aquele volume de sangue saindo do seu próprio corpo, elas podem ter um episódio de síncope, tá? E aí ela pode desmaiar. Aí o problema é que se ela tá de pé e eu não ver ela cair, ela vai cair, vai bater a cabeça e vai agravar a situação. Aí vai ter um TCE, talvez aí uma fratura também. Então é importante deitar essa vítima e fazer o controle do ferimento. Fazer o controle do ferimento parar a hemorragia, tá? Da forma correta. Então, fazendo preenchimento de ferida, quando há um ferimento aberto ali e tenha que enfiar alguma coisa dentro, a gente faz o preenchimento da ferida e faz na sequência o curativo compressivo. Quando é apenas um corte, então a gente faz apenas curativo compressivo. Tá? Pode molhar com soro ou com soro fisiológico ou água corrente também, não tem problema nenhum. Lembrando o seguinte: se eu fiz o controle, fiz o preenchimento de ferida, fiz o controle da hemorragia ali, fiz um curativo compressivo e mesmo assim está sangrando, eu não tiro o que eu já coloquei em cima, eu só coloco coloco mais coisas em cima para fazer, para manter a coagulação. Se eu tirar, sai a coagulação que estava tendo do sangue ali e volta a hemorragia a ser mais grave do que já era, tá? Então, bem tranquilo nessa questão aí. Dando sequência, então, tem aqui até umas imagens, olha que legal, umas imagens de prego empalado ali no braço, até mesmo uma faca empalada na perna ali da vítima. Né? Bem tranquilo, então tá relacionado aqui em fazer o controle da hemorragia, né? E aquecer a vítima para levar para o hospital o mais rápido possível. Nas viaturas que a gente tem, a gente já pega um acesso venoso e já começa a infundir volume também, galera. Obrigado pela atenção. Agora a gente vai para vocês podem mandar as perguntas de vocês, tá? E a gente vai rever aqui de novo o que eu acabei de falar para vocês sobre o material de apoio. Daqui a pouco tem a senha para o material de apoio de vocês. Também tem certificado. Faça lá o preenchimento dos dados. Você coloca seus dados lá tudo certinho. Daí a partir de amanhã a Andressa vai estar confeccionando o certificado, tá bom? Vai com calma. Baixe o material de apoio, esse material vai ajudar vocês a se tornar socorrista, galera. É esse material que vai levar vocês pra frente. Você assistindo as videoaulas, anotando, anotando, rabiscando esse material. Deixa ele um material top, bem completo, bem complexo, com bastante conteúdo. E aí quando você tem um tempinho, você não quer assistir videoaula, tá cansado, você pega teu material de estudo lá e vai dar uma lida, relembrar o que você já viu na aula anteriormente, tá bom? Vamos na sequência aqui então.
eu vou fazer uma revisão bem rápida, galera, com vocês, para pra gente relembrar o que a gente falou aqui, tá bom? Vamos fazer uma revisão bem rápida, então. Vou achar o material aqui. Então, falamos sobre os empalamentos, né? Os empalamentos, galera, então, tem que sempre ser fixado na pele, tá? A gente vai fixar esse objeto empalado para ele não se movimentar, tá bom? A gente vai fixar ele ali, imobilizar. Aqui está sendo usado o protocolo, então, de colocar as bandagens enroladinhas dos lados ali para fazer a fixação e na sequência enliado uma atadura, então, para fazer a fixação desse objeto. Lembrando que a gente só retira objetos empalados, galera, em duas situações: tá causando obstrução completa em vias aéreas ou tá cravado no tórax e eu preciso fazer RCP na vítima. Fora disso a gente não tira, tá bom? Dando sequência, então, objetos empalados devem ser mantidos no local. Não se tira para não aumentar a hemorragia, para não correr o risco de pinçar, cortar mais artéria, cortar mais veia, cortar mais ligamento, fazer um estrago maior ainda no ferimento. Então, as lesões por armas brancas, galera. Então, armas brancas são tudo que não é arma de fogo, tá? Como eu já falei para vocês, citei vários exemplos aqui. Arma é tudo aquilo que potencializa a vontade do agressor, que dá a condição do agressor agredir alguém de forma mais violenta. Então, aqui nós temos faca, tesoura, estilete, um machado, um martelo, uma garrafa quebrada e uma madeira. Então, tudo isso, obviamente tem muito mais coisa, né? Mas aqui são alguns exemplos mais comuns, tá? Que causam vários tipos de ferimentos em vítimas, tá, galera? E vários tipos de ferimentos e ferimentos gravíssimos, tá? Principalmente faca, estilete, machado causam um ferimento terrível. Corte, esmaga, quebra, causa fratura, causa hemorragia muito grave. A faca, então, em tórax ou em abdômen, é pneumotórax, é hemotórax, é hemodiastino, ruptura de vísceras, e aí fura intestino, aí vira uma bagunça, inflamação, faz um estrago enorme, galera. É bem complicado esses objetos aí quando há o uso deles para ferir alguém, tá? Então, na sequência aqui, então, tem as abrasões fechadas, tá? Os machucados, as lesões fechadas. Então, rompe apenas vasinhos por dentro, a pancada, a pancada que a gente chama, uma contusão, né? Houve a contusão ali, a pancada, houve o rompimento de vasos internos. Esses vasos ensanguinam, tá? Ensanguinam a pele ali mas ficam dentro da pele, eles não saem para fora. Aí quando eles começam a coagular, fica essa mancha, começa a ficar azulada, fica um roxo bem escuro e às vezes fica até mesmo preto, tá? Então, tem algumas figurinhas, alguns exemplos aí para vocês olharem. Na sequência, então, tem todos os vários tipos aí, ferimentos cortantes, então, lâminas, gilete, faca, estilete, os perfurantes, então, uma chave de fenda, agulha, prego, enfim, espeto, pérfuro cortante. Está relacionado, então, a faca, a garrafa quebrada, vai causar um ferimento pérfuro cortante. Corte contundente, então está relacionado a machado, foice, ele corta por esmagamento, e aí causa, além da lesão da contusão, ele causa um corte por pressão, esmagamento de pele, e aí é bem grave, tá? Quando está relacionado a machados e foices, enfim. Na sequência, então, pérfuro contundentes, tá? Está relacionado às lanças, arpões, enfim, e os pérfuro corto contundentes, tá? Exemplo, facão, machete, são aquelas machadinhas pequenas, e as espadas. Na sequência, então, a classificação pode ser leves, tá? E podem ser médios ou graves, né? Os leves são apenas abrasões, cortes pequenos, bem tranquilos de conter. Apenas a gente limpa o local e aplica um curativo compressivo em cima, bem tranquilo.
Quando há um corte um pouco maior, mas não pegou artéria e veia, tá? É apenas ferimento, é apenas hemorragia bem discreta, bem tranquila de conter. A gente faz um preenchimento de ferida, um curativo compressivo já resolve. Aí os mais graves, né? Os mais graves, então, aquelas vítimas que se classificam nas vítimas vermelhas, é quando há hemorragia exsanguinante. Às vezes o preenchimento de ferida e o curativo compressivo não resolve, tem que aplicar, fazer a aplicação do torniquete, tá, galera? Então, bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Material de apoio aí bacana para vocês, tem tudo para vocês estudar aí, tem vários exemplos, tá? Falei das hemorragias, né? Hemorragia arterial e venosa. Hemorragia arterial, então, sangue vermelho vivo que sai em forma de jato, esguicha, tá? É um sangue rico em oxigênio que está indo irrigar as células. Já hemorragia venosa é uma hemorragia que escorre um sangue vermelho escuro, bem preto, bem discreto, hemorragia menos volumosa, mas sim que mata, forma poça e mata. É o sangue rico em CO2, galera. Ou seja, gás carbônico que está trazendo das células, levando para fazer a troca gasosa. Tá? E aí tem as hemorragias capilares também, que são quando há os rompimentos de pequenos vasos, tá? Arteríolas e vasos. Aqui tem as imagens, tá? Para vocês verem, arterial, venosa e capilar. Jamais remover objetos empalados. Então, falei isso lá no início para vocês. A gente não remove objeto empalado, a não ser na situação em que esteja causando obstrução total de vias aéreas ou está empalado no tórax e eu preciso fazer RCP. Aí eu tiro. Fora disso, não. Faço a fixação dele, estabilização dele e o transporte para o hospital. Beleza, galerinha? Aqui tem algumas imagens, então, para vocês verem uma imagem de uma faca cravada em uma perna ali, na altura da tíbia e fíbula distal, e uma imagem de um prego, um parafuso, não sei, cravado, então, na parte do braço ali, do antebraço da vítima, que está mais ou menos ali entre radiuna medial, né? Então, bem tranquilo também, faz o controle da hemorragia, faz a estabilização do objeto e transporta a vítima para o hospital com o maior cuidado possível. Beleza, galerinha? Beleza, 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 beleza? Show de bola? Então, lembrando que daqui nadinha tem a senha do material para vocês, também tem o certificado, tá bom? Tem o link do certificado aqui logo abaixo. Você vai acessar o certificado, vai acessar o link lá, vai colocar seus dados lá, tudo bem certinho, preencher todos os campos. E aí você vai esperar, porque a Andressa vai confeccionar o certificado e vai mandar para vocês, tá bom? Na sequência, então, também tem o material de apoio. Tem a senha para vocês baixar o material de apoio. Esse material aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, vai para vocês. Vai ficar disponível para vocês fazer o download dele e vocês juntar o material de apoio, seja o material de apoio online, ou seja, você imprimir e ter o material de apoio físico para você estudar e aí ir rabiscando, escrevendo, reassistindo as lives. Beleza, galera? É isso que vai fazer você se tornar um socorrista. Você quer se tornar socorrista, é juntar esse material, é assistir as lives novamente, é compartilhar esse conteúdo para se tornar um excelente socorrista, galera. Daqui nadinha tem a senha. Saindo daqui, você vai lá pro nosso Instagram, lá vai ter um post no carrossel, você vai lá, vai comentar a ambulancinha, vai curtir, vai printar, vai marcar todo mundo aqui do Grupo Estudar Mais Brasil e vai compartilhar. Beleza, galerinha? Show de bola então, show de bola, show de bola. Logo mais eu vou fazer a live então de ferimento por arma de fogo, tá? Para as dúvidas de vocês que tá surgindo aí na questão da arma de fogo, eu vou fazer uma live relacionada a ferimentos de arma de fogo também, tá bom, galera? Então, não se preocupe, a gente iniciou com armas brancas, na sequência a gente vai fazer então uma live relacionada a armas de fogo, beleza, galerinha? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos encerrar nossa live por hoje, tá bom? As perguntas vocês vão mandar no chat e a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Show, galera. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho de vocês. Vocês sabem que na próxima quinta, nessa mesma hora e nesse mesmo canal, a gente vai estar aqui, como eu sempre digo para vocês. E a senha do material é ferimentos. Tudo minúsculo, sem acento, sem nenhum tipo de gracinha. Ferimentos. F-E-R-I-M-E-N-T-O-S. Ferimentos, tá bom?
Vai lá, digita ferimentos, entra no site, entra no link aqui abaixo, vai pedir a senha, você digita ferimentos, aí você vai entrar, você vai lá e vai baixar o material de apoio. Esse material depois, se você imprimir, você vai montar uma apostila com tudo que a gente está fazendo aqui toda quinta-feira. E aí você vai juntar o seu material, a sua apostila, e aí vai assistir a live mais umas 2 ou 3 vezes e vai anotar tudo que eu tô falando aqui no que não tá anotado aí no material. Porque se eu desse tudo pronto para vocês, não teria nenhum sentido. Você só esperava a live terminar, ia lá, baixava o material e tinha o material pronto para você. Não é assim que funciona, tá? Você tem que buscar, você tem que correr atrás. Então, já estamos dando a live ao vivo, gratuito, material gratuito, certificado gratuito. Então você vai fazer a tua parte de assistir novamente essa live e baixar o material e anotar nele aí, fazer um material topzera com as suas anotações, com os seus exemplos, com os seus mnemônicos, com os seus mapas mentais, do jeito que vocês acham melhor para estudar. Beleza, galera? Muito obrigado pela participação de todos. Tenham uma ótima quinta-feira à noite, tudo de bom. Valeu!